Antes só de apresentar aqui, de compartilhar minha apresentação, eu queria perguntar para vocês se vocês quem já utilizou o R, se já fez algum gráfico, e se fez, que pacote utilizou, como que fez esse gráfico. Rapidinho, assim, só me falem bem rápido a experiência de vocês com gráficos no R. Se é que vocês têm já tiveram alguma experiência. Oi, Caterina, tudo bem? Aqui é o Alex. Tudo bem, Alex? Então, eu já utilizei aqueles pacotes padrões, né, que você coloca o plot e o tipo de plot que você utiliza, né, se é box plot, se é um histograma, e eu aprendi um pouquinho sobre o ggplot, mas só foi, assim, um curso e depois eu acabei não utilizando mais. Então, tem que utilizar. Se não utilizar, não aprende. Tem que Exato. começar, né? Tem que começar a utilizar esses pacotes aí na pesquisa de vocês. Vocês vão ver que tem muita aplicação maneira e coisas legais que vocês podem fazer. A Bruna que falou que já utilizou o básico, o ggplot 2. Alguém já utilizou o GG? Eu vou até escrever aqui, que é um nome meio... É o que eu vou mostrar hoje, o GG Esse pacote é ótimo. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou colocar alguns sites que são bem legais, explicam assim o passo a passo de como utilizar esse pacote para fazer gráfico, para publicar em artigo científico. Eu recomendo esse pacote, ele é muito bom. Ele é um pouquinho mais simples do que o ggplot 2. Mas enfim, vou começar a apresentar aqui. Se vocês quiserem compartilhar mais alguma coisa, eu peço que vocês falem por áudio, ou se alguém tiver sem áudio aí, alguém por favor me chama. Oi, Caterine, tudo bom? Tudo Só para bem. falar É o Guilherme. É só para falar. Eu fiz um gráfico uma vez numa aula de ecologia. Eu não lembro exatamente o pacote, mas eu acho que era alguma coisa VEG, de comunidade vegetal, sabe? E Ah, sei. a gente fez umas regressões fez um Blockspot também. E a gente fez um tipo um de vetor, assim, que era um tipo, eu não sei explicar, que eram tipo meio, não eram três eixos, mas tinham três setinhas assim, e o tamanho das setinhas era sobre diversidade beta, assim. Devia ser um de PCA, não sei. PCA Isso, acho que é era esse mesmo. Era esse componentes gráfico. principais, pelo que você está falando, deve ser isso. Então, tem vários pacotes. Hoje eu vou mostrar alguns pacotes para fazer gráficos no R. Existem várias formas de se fazer gráfico dentro do R. Tem alguém já falou aí, né, do pacote básico, que já vem instalado, você consegue fazer vários gráficos maneiros. Eu não vou mostrar esse pacote básico hoje. Eu vou mostrar o ggplot 2, né, vou até, né, o tema da nossa aula hoje é visualização de dados usando os pacotes ggplot 2 e ggpubr. Tem muitos pacotes. Por exemplo, na aula passada, a gente trabalhou com o Biomass e dentro do Biomass ele tinha lá um mecanismo de gerar um plot automático. Então, tem muitas opções, tá, gente? Eu vou mostrar essas porque acho que são muito boas para a gente produzir gráficos bem legais para análise científica. Mas, assim, tem outras opções também. E aí, só lembrando daquelas etapas, né? Hoje é a nossa última aula, então a gente vai finalizar falando da visualização dos dados. E, gente, é muito importante visualizar os seus dados, então visualizem os dados de vocês, tanto para tentar entender melhor os dados, explorar os dados, como para comunicação, para publicar os seus dados num artigo científico também. Então, olha só, a gente pode fazer gráficos para análise exploratória e para comunicar. E não necessariamente esses gráficos a gente vai fazer da mesma forma, né? Quando a gente está querendo explorar nosso dado, entender melhor os dados que a gente tem, a gente pode fazer gráficos mais simples. A gente não precisa ficar se preocupando muito com a estética, com o nome das variáveis que aparecem no eixo. A gente vai fazer aquele gráfico para visualizar rapidamente o nosso dado, para entender melhor os padrões que eles estão mostrando. Então, não precisa se preocupar e pode fazer um gráfico rápido, uma coisa para você entender. Agora, quando você vai publicar aquele resultado da sua pesquisa, aí sim,
você vai gastar um pouco mais de tempo para configurar ali as cores que você coloca no seu gráfico, né? Você tem que tomar cuidado com os nomes que você escreve nos eixos, com as unidades, né? Por exemplo, se tiver alguma sigla, você tem que colocar o que significa essa sigla na sua legenda. Então, aqui você já vai se preocupar um pouco mais com esses detalhes, né? Como que você arranja esses gráficos dentro da figura, né? As referências que você vai fazer, que vai estar tudo explicadinho na sua legenda. Então, aqui você vai se preocupar com esses detalhes, né, que você já não se preocuparia no gráfico exploratório. E outra coisa também interessante é a quantidade de gráficos que a gente faz desses dois tipos, porque normalmente numa pesquisa a gente faz centenas, pelo menos eu, né, eu faço um monte de gráfico para explorar os meus dados. Ou, nossa, eu ploto quase de tudo, quase todos os meus dados eles são plotados na forma de gráficos, porque assim eu consigo entender melhor o que eu estou fazendo. Agora, quando eu vou publicar um artigo científico, eu tenho um número restrito de figuras que eu posso publicar. E aí você vai ter que pensar como resumir aqueles seus resultados da melhor forma possível para que você consiga passar a sua principal mensagem da sua análise, da sua pesquisa. E aí, como eu falei, hoje eu vou focar um pouco no ggplot2, depois eu vou mostrar também uma outra opção de pacote muito legal, mas que também é baseada no conceito do ggplot2, porque esse é um dos gráficos, um dos pacotes mais poderosos que tem no R para a gente fazer gráficos. Como eu disse, tem várias outras opções de pacotes de gráficos, mas o ggplot2 é, para mim, o melhor que tem, um dos melhores. O que é esse GG do ggplot2? O que significa isso? Ele é baseado nesse conceito de Grammar of Graphics, que seria a gramática dos gráficos. Esse conceito, ele faz uma analogia com a gramática da nossa língua, por exemplo, a língua portuguesa, né? A gente tem várias palavras que a gente pode definir em grupos. A gente tem os verbos, os substantivos, os adjetivos. E isso, quando a gente quer falar alguma coisa, quando a gente quer escrever, passar alguma mensagem, a gente não pode falar isso, utilizar esses recursos aleatoriamente, né? A gente tem que utilizar eles com uma certa ordem, com um certo sentido. Então, é essa gramática que se baseia aí o ggplot2, porque o conceito dele é que a gente tem que ter alguns recursos assim, básicos para fazer qualquer gráfico. E os recursos que são essenciais, segundo esse conceito, para fazer um gráfico, são 3. A gente pode ter outros mais, mas os que são essenciais são 3 recursos. A gente precisa de uma base de dados, né, do data, dos dados. A gente precisa de propriedades estéticas, ou o que eles chamam aqui de aesthetics. O que é isso, né? Eu preciso dizer para o R, eu preciso dizer para o ggplot o que eu vou colocar no eixo X, qual que é a variável que eu estou falando que eu vou colocar ali no eixo X, qual a variável que eu vou colocar no eixo Y, quer dizer, eixo X, eixo Y, né? Se eu vou pintar alguma coisa ali de uma cor diferente, se eu vou preencher alguma coisa naquele gráfico de uma cor diferente, se eu vou colocar uma transparência. Então, isso aqui são as estéticas, as propriedades que vão fazer com que aquele gráfico seja formado. E, por fim, eu preciso de objetos geométricos. O que é isso? Se é um gráfico de ponto, se é um histograma, se é um gráfico de barras, se é um gráfico de linhas, né? O que são essas geometrias? Se for um gráfico de pontos, vai ser um ponto. Então, eu vou adicionar ali os pontinhos, ou uma linha, ou as barras. Então, são esses elementos básicos que na função, no código, quando vocês forem escrever, eles vão estar no seguinte formato que eu coloquei aqui embaixo, né? A função para fazer o gráfico do pacote ggplot2 é a função ggplot, aí depois vem os parênteses. O primeiro argumento é o dado, certo? A primeira coisa que a gente precisa fazer um gráfico é o nosso dado. Aí depois da vírgula vem o segundo argumento, são esses aesthetics, que eles referenciaram aqui com esse AES. Então vem AES, mais um parêntese, porque isso é como se fosse, uma outra função dentro do ggplot. Então vocês vão colocar aqui, dentro desse AES, todas as coisas que você precisa para saber ali como que vai plotar. Então, qual que é a variável que vai no eixo X, qual que é a variável que vai no eixo Y, se eu tenho alguma cor, se eu tenho alguma transparência, você vai colocar isso dentro do AES. Fecha essa função e aí
o terceiro elemento essencial é o geom, né, que é o tipo de gráfico. É um gráfico de ponto, então vou colocar geom, underline, point, e mais outra, fecha parênteses, porque essa já é uma outra função também. Então, o ggplot, o basicão dele é esse, a gente consegue fazer um gráfico só com esses recursos que eu falei, com um banco de dados, com uma base de dados, com a aesthetics, que o mínimo que você tem que colocar ali é o que vai nos seus eixos, e o tipo de gráfico, que são esses geoms, certo? E aí, esse maisinho aqui, ele é como se fosse camadas, que a gente pode, uma vez que a gente tem esse gráfico básico, a gente pode adicionando cores nesse gráfico. Então, por exemplo, eu plotei ali alguns pontos, geom, underline, point. Eu quero adicionar uma linha agora. Eu posso adicionar mais um geom, então vai ser mais uma camada que eu vou adicionar naquele gráfico. Agora eu quero plotar isso em múltiplos painéis, sejam aqueles que são divididos em vários pequenos painéis, como eu mostrei na figura anterior, naquele gráfico para comunicação. Então, aí eu vou adicionar mais uma camada que é facets. E por aí vai, eu posso adicionar estatísticas, mudar os limites dos meus eixos pelas coordenadas, eu posso mudar o tema, né, que é a aparência do gráfico, e isso eu vou fazendo com aquele maisinho e vou adicionando essas camadas para modificando pouco a pouco, e modificando pouco a pouco o meu gráfico. Bom, eu acho que talvez fique mais fácil de vocês entenderem mostrando realmente como que é o ggplot no R. Então, aqui, ó, eu vou... Vocês estão vendo aí o RStudio? Sim, tá dando para ver. Tá legal. Então, olha só. Eu vou ativar o pacote Tidyverse, né? O ggplot 2, ele está dentro desse pacote Tidyverse, assim como o dplyr, que a gente viu anteriormente, ele faz parte desse universo do Tide Data. Isso daqui vai aparecer, assim mesmo, tá? É só um aviso. E aí eu vou importar os dados que a gente utilizou na aula passada, que é esse aqui, ó, env10 live ind, tá? Esse foi o gráfico, os dados que a gente gerou na aula passada, certo? Além disso, esses daqui são os dados das árvores, inventário florestal, tem DAP, altura, nome científico. Além disso, vocês se lembram que a gente estudou a relação entre altura e diâmetro, e a gente criou uma equação alométrica para estimar a altura a partir do diâmetro? E aí eu perguntei para vocês, como que a gente pode melhorar o desempenho dessa equação? Porque se a gente utilizasse todas as parcelas que a gente tinha um erro muito grande. Aí alguém me respondeu assim, a gente pode fazer equações por tipologia, né? Pegar só os monocultivos, fazer uma equação alométrica. Pegar só os plantios de restauração, fazer uma outra equação alométrica. Vocês lembram que vocês tinham falado isso? E aí, essa variável de tipologias, a gente ainda não tinha naquele dado que a gente estava trabalhando anteriormente. Então, eu estou colocando aqui um novo dado, que tem o ID, né, o identificador de cada parcela, que vai me dizer qual é a tipologia dessa parcela, e além disso, também qual que é o site, ou seja, qual local, região aquela parcela está inserida. Vamos supor, aqui eu tenho 3 sites, né? Vamos supor que o site 1 é um local em São Paulo, o site 2 é um local na Bahia, site 3 é um local no Rio de Janeiro, entendeu? São diferentes regiões ali que aquelas parcelas estão inseridas. E as tipologias que elas fazem parte, se é um monocultivo, se é uma regeneração natural, enfim. E aí, o que eu vou fazer, já que eu tenho, então, o plot ID aqui, dessa base de dados, tipologia, e eu tenho a mesma variável aqui naquela minha base de dados que a gente trabalhou na aula anterior, eu vou unir essas duas tabelas para trabalhar com uma base de dados comum. E eu faço isso utilizando essa função merge. Então, eu vou unir essas tabelas. Vocês vão ver que essa tabela que eu criei, ela vai ter um número menor de linhas, porque aqui na tipologia eu tinha algumas parcelas ali que eu não tinha dado. Então, ele acabou excluindo essas parcelas que eu não tinha dado, diminuiu um pouquinho de linhas, mas a gente tem agora a identificação da parcela, o site, né, região, a tipologia e todas aquelas informações que a gente já tinha na aula anterior. Né, a identificação da árvore, científico,
DAP e altura. Então, é o dado que eu vou trabalhar hoje para plotar para vocês, fazer alguns gráficos aí no ggplot. Então, como eu falei, ó, as coisas básicas que a gente precisa ter. O dado, que vai ser esse que eu acabei de criar, o inv_site. Esse eixo, que são a estética, né? Eu vou dizer o que eu vou colocar no eixo X, e eu vou plotar o DAP. Assim como a gente fez um gráfico na aula anterior, eu vou fazer o mesmo gráfico hoje. Vou botar no eixo X o DAP e no eixo Y a altura. Então, coloquei aqui. E vou rodar isso aqui, só isso aqui para vocês verem o que acontece. Ó, vou dar um Ctrl Enter só nisso, que é o dado mais a estética. Ele vai me plotar um gráfico vazio. Ele vai dizer que aqui é a altura, aqui é o DAP, mas ainda não tem nada. Por quê? Porque eu ainda não adicionei os pontos nesse gráfico. Então, para adicionar os pontos, eu tenho que botar Geometry Point. E aí, eu dou um Ctrl Enter aqui, eu salvei esse gráfico com essa letrinha P, e agora eu vou dar um Ctrl Enter no P. Então, olha só, aqui ele plotou, então, os meus pontos das parcelas, certo? Do DAP e da altura. E, assim, no primeiro momento, a gente vê que tem uma porção de ponto, não é? Então, aqui onde tem uma concentração muito grande de ponto, a gente não consegue muito bem saber, ter uma noção de quantos pontos a gente tem ali, por conta dessa sobreposição que tem. Então, uma coisa que a gente pode fazer para dar uma amenizada nessa sobreposição é adicionar uma transparência aqui. E a gente faz isso com a Static Alpha. E aí eu vou adicionar aqui um alfa, para vocês verem. Então, olha só, eu mudei agora a transparência dos pontos. Ainda ficou um pouquinho aqui, né, meio pesado, aqui onde tem muito ponto, mas eu já consigo ver um pouco melhor onde eu tenho uma sobreposição, né, porque eu tenho uma quantidade muito grande. Mas, enfim, isso é só um exercício para a gente ver. Tá, e se agora, se eu quiser adicionar de tendência, igual tinha no gráfico da aula anterior? Então, eu posso fazer isso com outro geome, que é o GeoSmooth. Essa geometria adiciona uma tendência aos meus pontos. E aí eu tenho que dizer o método que eu quero adicionar. Então, eu vou utilizar o LM, que é a regressão linear, a reta linear. Então, eu ocupei que eu já salvei o meu gráfico, certo? E eu adiciono mais essa camada, que é essa reta. E aí vocês vão ver, ó, que ele adicionou a minha reta. Claro, se eu fosse utilizar essa reta aqui para estimar a altura, como a gente viu na aula passada, a gente teria um erro muito grande, que a gente já tem aqui uma variação muito grande. Mas a gente pode pensar aí de formas de diminuir isso, como a gente fez. E observem aqui, né, que a reta ela veio em azul, que é o default da cor. Se vocês quiserem, vocês podem mudar essa cor. E ela veio também com uma barrinha cinza, que mostra o erro padrão dessa reta. Então, se eu quiser tirar esse erro, essa barrinha cinza, eu posso colocar isso como esse SE, que é o erro padrão, eu posso colocar como falso, e aí ele vai tirar esse intervalo aí de confiança dessa reta de regressão. Tá, mas o que a gente pode fazer? A gente pode adicionar aqui uma outra camada com outro método de tendência nessa curva, né? Ao invés de usar a regressão linear, eu posso utilizar esse método Lowes. E aí, agora eu vou colocar ele com a cor vermelha para poder diferenciar dessa reta da regressão, da reta linear. Então, olha só, agora eu tenho a azul é uma reta linear e a vermelha é esse método Lowes. Aí, ó, vocês podem falar, e se eu quiser mudar aqui o nome dos eixos, como que eu faço isso? Eu posso fazer isso adicionando uma nova camada com essa função lápis, que é de labels. Ele vai mudar, ele posso adicionar aqui títulos para o meu gráfico, subtítulos, e posso também mudar o nome dos eixos. Adicionar, por exemplo, as unidades, né, do diâmetro, da altura. E aí, vamos lá, vamos ver como vai ficar. Então, olha só, eu coloquei aqui o título, subtítulo, aqui eu disse quantas parcelas eu tenho aqui. Aí ele está colocando o N, né, e mudei o nome dos eixos. Outra coisa também, a aparência, que é o tema, né, esse theme aqui. O default padrão do ggplot é esse fundo cinza, mas nem todo mundo gosta muito desse fundo, dessa cor, dessa aparência do gráfico. Então, como que a gente muda esse fundo cinza e coloca um fundo branco? Aí você muda, adiciona uma camada, bota mais um maisinho aqui,
com um outro tema. Então, ó, se vocês forem pesquisar, se eu escrever aqui, ó, team, ele vai aparecer aqui um monte de temas que eu posso escolher e posso mudar, né? O default é esse gray, que é o cinza, fundo cinza. Eu vou colocar agora um tema clássico. Deixa eu apagar isso aqui. Vou colocar agora um tema clássico para vocês verem como que fica. Então, olha só, o tema clássico, eu tiro esse fundo cinza e aí agora eu tenho só os eixos Y e X. Eu posso mudar, vou colocar agora esse BW para vocês verem um outro tema como seria. Então, olha só, o BW, ele fecha aqui um quadrado, ele tem aqui umas linhas no fundo. Então, assim, são poucas coisas diferentes, mas é uma outra aparência que dá para o gráfico. Entenderam? Então, basicamente, o conceito básico do ggplot é isso. São camadas de coisas que você vai adicionando nesse gráfico quando você quer mostrar alguma coisa diferente, quando você quer modificar aquele gráfico de alguma forma. E o basicão que você tem que ter, o essencial, é o seu dado, né, que a gente colocou lá em cima, né, em Visite, esse estético, que geralmente são os eixos, o que você vai plotar, e qual é o tipo de gráfico? Aí isso está no Geomes. Aí tem vários outros, eu coloquei aqui point, mas tem de linhas, tem boxplot, tem vários Geomes aí que eu vou mostrar para vocês depois. Alguma dúvida até aí, gente? Bom, vamos lá, ninguém falou nada. Vamos dar continuidade, então. Aí vocês podem perguntar, e agora, como que eu salvo esse gráfico aqui? Então, olha só, tem duas maneiras aliás, tem várias maneiras que a gente pode salvar. Eu vou mostrar vocês duas. Uma delas é vir aqui nesse export e salvar ou como imagem ou como PDF. E se vocês quiserem colocar isso dentro do código, tem essa função aqui ggSave, que ela serve para gráficos feitos com ggplot. E aí eu vou colocar o caminho, né? Mas eu quero salvar na minha pasta da aula 3, nessa pasta aqui, ó, aula 3, e vou salvar com esse nome aqui, vou salvar em PNG. Aí eu boto para salvar, ela já apareceu aqui, ó. Ver se eu consigo abrir, ela já está salva lá na minha pasta. Tá meio lerdo, mas enfim, não importa. É aquela figura que estava lá, é a mesma coisa, eu salvei lá na minha pasta. Tá, aí, esse gráfico aqui, se vocês forem observar bem esse gráfico, como ele tem todas as parcelas, né? Como a gente falou, essa equação aqui daria um erro muito grande. E se a gente olhar bem, dá para ver que aqui a gente tem um grupo, né, um grupo de pontos distinto, que talvez teria uma relação, e aqui embaixo eu tenho outro grupo de pontos que pode ser uma outra tipologia, por exemplo. Então, seria legal a gente tentar explorar como que essas diferentes tipologias podem influenciar a relação alométrica entre diâmetro e altura. E aí, para fazer isso, eu vou pintar esses pontinhos com o tipo de tipologia que eu tenho. Então, eu vou adicionar aqui no Aesthetics, eu vou adicionar uma cor, que eu vou colocar aqui que seria tipologia, certo? E também vou mudar o formato do ponto. E o resto eu vou manter, vou deixar o geometry lowest, e o resto eu vou manter igual. Para vocês verem o que acontece. Então, olha só, agora, olha, eu tenho os pontos de cores diferentes de acordo com essas 4 tipologias aqui, né? Monocultivos abandonados, monocultivos em uso, plantios de restauração e regeneração natural. E como a gente pode ver, né, foi aquilo que eu falei. Aquilo que eu falei, né? Os monocultivos, que são essas duas aqui de cima, eles formam um grupo mais ou menos que tem uma relação parecida. Enquanto os plantios de restauração e de regeneração natural, eles estão aqui, né, com uma relação também parecida entre eles, mas que difere bastante dos monocultivos. Então, só se a gente fizesse uma equação para esses dois grupos distintos, já com certeza melhoraria o desempenho lá da nossa equação alométrica, a gente teria um erro menor.
E aqui a gente pode ver que ele já automaticamente colocou uma linha de tendência para cada um desses grupos. Aí uma outra coisa que a gente pode pensar é que os sites, né, a região geográfica em que esses locais estão inseridos pode afetar também, né? Eu posso ter um outro tipo de clima, mesmo que esteja na mesma tipologia, seja um monocultivo, mas esteja em locais diferentes, isso pode afetar também, né, nessa relação entre diâmetro e altura. Então, seria legal também visualizar como que os sites influenciam. E aí eu vou colocar agora o shape. Eu não sei se vocês viram aqui, mas os pontinhos eles estavam com formatos diferentes. E agora eu vou mudar isso para o site. Eu quero deixar os formatos diferentes segundo as regiões em que essas parcelas estão inseridas. Então, aqui, ó, deixa eu dar um zoom. Ó, agora ele adiciona aqui um novo grupo, além das tipologias, eu tenho também os sites. E aí vocês veem que eles vão ver que eles colocam mais linhas aqui, né, de tendência, porque para uma mesma tipologia, como monocultivo abandonado, eu tenho diferentes sites. Então, eu tenho aqui uma linha para cada tipologia e cada site. A gente observando assim rapidamente, a gente vai ver que tem algumas diferenças entre sites, mesmo que numa mesma tipologia. Então, é possível que isso tenha um efeito também. Só que quando eu ploto isso tudo no mesmo gráfico, e ele bota essas várias linhas, isso fica muito confuso, fica difícil de visualizar isso daqui, né? Porque tem muita informação aqui dentro. Então, uma opção que a gente pode fazer assim, para melhorar essa visualização é separar isso em vários gráficos, que a gente através daquele facet que eu falei. A gente vai dividir esse gráfico em vários plots, numa mesma figura. Então, a gente faz isso adicionando esse facet. E aí, ó, eu vou manter o resto da mesma forma, tá? Vou deixar aqui a cor como tipologia. E colocar cada gráfico numa linha, por site. Então, olha só. Para vocês entenderem, ó. Quando eu coloco assim, ó, facet grid, coloco rows, que é linhas, igual a vars, que é de variável, e aqui dentro eu coloco a variável que eu quero que ele considere na linha, ele vai gerar um gráfico para cada site, que é a variável que eu coloquei aqui, e por linha. E aqui dentro desse gráfico eu tenho as diferentes tipologias. E eu posso fazer isso por coluna também. Aí é só mudar o rows, botar aqui calls, que é de coluna. E aí para site também. Aí ao invés de ele plotar em linhas, ele vai plotar os gráficos nas colunas. Então aqui, ó, já facilitou um pouco para a gente observar, né, as diferenças entre os sites e também entre as tipologias dentro do mesmo site. Aí como que a gente vai decidir como que a gente vai organizar isso? Dependendo da informação que você quer, da mensagem que você quer passar, né? Se você quer comparar os sites, aí você pode colocar os sites em gráficos diferentes. Né? Se você quer comparar as tipologias, você pode colocar as tipologias em gráficos diferentes. Aí vai depender da mensagem que você quer passar. Outra coisa que a gente poderia fazer é plotar uma tendência dessa num gráfico diferente, colocando não só os sites, né, como plots distintos, mas também a tipologia. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente vai plotar aqui nessas colunas do site, a gente adiciona aqui como linha as tipologias. Para fazer isso, a gente só colocar os dois aqui, ó. Um coloca nas linhas e o outro coloca na coluna. Então, vamos ver como que fica. Ó, o site na coluna e a tipologia nas linhas, ele vai plotar um gráfico para cada uma daquelas curvas de tendência lá, mostrando a relação da altura com o diâmetro. E aí, aqui, é mais fácil da gente conseguir separar essas coisas, fica mais fácil de visualizar elas separadas. Vocês vão reparar aqui que alguns gráficos, né, alguns painéis desses estão em branco. Por quê? Nessas tipologias, nesses sites, eu não tenho dado. Então, como que eu posso solucionar isso? Eu posso plotar
esse mesmo estilo, eu quero que ele plote um gráfico com painelzinho, utilizando a Facet Wrap. E aí eu só coloco aqui, ao invés de colocar linhas e colunas, eu coloco quais são as variáveis que eu quero que ele considere. E aí, ele vai gerar um diferente de gráfico, né? Quando a gente tem esses vários painéis. Ele vai, vocês vão ver que ele não tem mais aqueles painéis, aqueles gráficos que não tem nada, né? Por quê? Porque ele me plota todas as combinações possíveis entre as duas variáveis que eu coloquei. Então, ele vai botar aqui para todos os monocultivos abandonados, ele vai colocar o site 1, 2 e 3. Para todos os monocultivos em uso, site 1, 2 e 3 e assim por diante. Então, por exemplo, o plantio de recuperação, eu só tinha dado no site 1. Então, ele só vai colocar esse, é a combinação que ele podia fazer com o plantio de restauração. Então, é outra opção também da gente fazer esses vários gráficos em uma única figura. E aí a gente consegue visualizar aquelas várias curvas, né, de uma forma mais clara. Quando a gente coloca tudo num único gráfico, fica difícil de visualizar alguma coisa ali. Tá, aí, na aula passada, a gente fez as equações alométricas não por site e por tipologia, a gente fez por parcela. Então, para cada plot ID, a gente fez uma equação alométrica. E aí, se eu colocar aqui, ó, unique, ele vai me dizer o nome sem repetição daquela parcela, né? Todas as parcelas que eu tenho. Então, nesse caso aqui, a gente tem 56 parcelas no nosso dado. E aí eu pergunto para vocês, como que a gente pode fazer um gráfico agora para cada uma dessas parcelas? Alguém saberia? Alguém dá uma dica aí de como que a gente faz esses 56 gráficos para ver essa relação altura-diâmetro por parcela? Vamos lá, gente. Bom, tá todo mundo tímido hoje, sexta-feira, tá todo mundo com sono. Enfim, vou fazer um gráfico para uma parcela para ver se vocês conseguem identificar isso daí. Então, olha só, eu plotei aqui, plotei não, né? Eu mostrei aqui o nome das parcelas, certo? Eu tenho essas 56 parcelas. E eu vou utilizar a função do dplyr, que a gente aprendeu na aula anterior, né? Que é o filter, para separar desse dado aqui só a primeira parcela. Então, vou selecionar essa daqui, a primeira, ó. Vou pegar só a primeira, que é o plot 10. E eu vou filtrar desses dados, de todos os dados, vou filtrar só essa. Então, olha só, no inv by plot, agora eu tenho 138 observações, que é só o plot 10, tá? E aí, eu vou utilizar agora essa nova base de dados, certo? No ggplot, com as mesmas variáveis, e o resto também é a mesma coisa. E ver como que ela aparece aqui. Eu plotei aqui, de novo, eu plotei a regressão linear e plotei o Lewis, e aí eu consigo ver só o plot 10 agora. E eu sei aqui também quantas amostras eu tenho que não são NA, né? Quantas amostras completas eu tenho plotadas aqui nesse gráfico. Então, para a aula passada, que a gente fez uma equação alométrica baseada nesses dados aqui, a gente consegue ter uma noção se esses dados não têm, por exemplo, um ponto discrepante, se eu tenho uma altura aqui que está muito estranha, que está muito, parece assim, muito incondizente com a realidade, eu posso dar essa verificada, eu posso usar isso para explorar os meus dados. Né? Esse não vai ser um dado para utilizar para publicar no artigo, mas vai ser um dado para eu tentar entender como que essas equações alométricas estão funcionando. E aí, como que eu publico isso para os 56 gráficos? Como que eu publico, não? Como que eu ploto isso para os 156 parcelas de campo? Bom, uma forma de fazer isso é utilizar esse for loop. Falei na primeira aula para vocês que para fazer coisas repetidas, análises que são muito repetitivas, o R é ótimo, porque a gente pode programar essas repetições aqui dentro do R. Então, o que eu tenho que fazer é repetir isso daqui 56 vezes, para cada uma das minhas parcelas. E aí, ao invés de colocar um aqui, eu tenho que colocar 1, 2, 3, e aí ele vai repetir isso para cada parcela. E eu faço isso utilizando essa função aqui, que é o for.
tá? E como que essa função? Ela vai falar assim, ó, eu vou criar um índice que ele vai de 1 até o número de parcelas que eu tenho, que no caso é 56, tá? Então, essa função len aqui dá o tamanho desse vetor, que eu tenho 56 aqui parcelas. E eu vou pegar aquilo que a gente fez anteriormente para a primeira parcela e vou repetir isso 56 vezes. Ou seja, eu vou substituir isso daqui por 1, vou salvar também, eu coloquei com a ggSave, e eu vou salvar lá com o nome dessa parcela, para saber qual parcela que eu estou plotando. Depois que eu terminar isso daqui, eu vou voltar aqui e vou fazer isso para a segunda, depois eu vou voltar, vou fazer para a terceira, entendeu? É uma forma da gente repetir esse mesmo código várias vezes. E aí vocês vão ver, ó, já está plotando aqui. Ó, eu criei essa pasta, falei para ele salvar aqui dentro, e ele está salvando. Então, 45 itens, 50, 56. Ou seja, já tem todas os meus gráficos aqui para eu explorar para minhas 56 parcelas. E aí a gente pode abrir um desses gráficos e dar uma olhada, ver se não tem uma parcela que é discrepante, enfim. E explorar esses dados para ver se as minhas equações alométricas que eu fiz de passada tão legais, se eu posso melhorar alguma coisa, se eu tirar alguma coisa. Então, essa é uma opção para a gente repetir e gerar gráficos para explorar os dados de uma forma bem rápida. Imagina se a gente fosse fazer 56 vezes isso daqui na mão. Ia demorar pra caramba. Então, gente, isso era o para vocês de plot. Eu vou voltar aqui só para falar rapidinho desse outro pacote, que é o ggPubr, ou ggPubr. Deixa eu ver aqui. Ih. Cadê? Então, tá. O ggplot 2, ele faz gráficos super maneiros. Assim, a gente pode utilizar ele para fazer gráficos para publicar no artigo científico. Ficam gráficos muito bonitos se a gente, né, for modificando eles, adicionando aquelas camadas, como eu falei. Mas, dependendo do tipo de gráfico que você queira fazer, às vezes a gente tem que colocar muitas coisas. É um pouco complicado, um pouco difícil para quem está iniciando a usar o R. Então, esse pacote ggPubr, ele foi criado para desenvolver, fazer gráficos prontos para publicação. Ele tem algumas ferramentas dentro desse pacote que facilitam a gente criar gráficos que já estão ali no formato que nós geralmente utilizamos os gráficos em publicações científicas. Ele tem, por exemplo, paletes de cores próprios para publicação, ele dá a opção de colocar essas letrinhas aqui nos gráficos, ele dá a opção de arranjar diferentes gráficos numa mesma figura, ele dá essa opção de colocar o R, que é o coeficiente de correlação, numa linha, ou seja, ele dá várias opções aí que são mais simples de se fazer com esse pacote do que a gente faria no ggplot. A gente consegue fazer isso também no ggplot 2, mas a gente teria que colocar ali mais coisas, mais camadas, ficaria um código um pouco mais complexo. E esse aqui é uma interface um pouco mais simples para a gente fazer esse tipo de gráfico já para publicar. Então, eu coloquei aqui alguns links, né? Por exemplo, essa figura aqui, ela está toda explicadinha como fazer nesse link aqui de baixo. Então, não é muito complicado. Se vocês forem acompanhando esse tutorial, é bem legal, é uma forma bem interessante de se fazer gráficos para publicar em artigos científicos. Outra coisa legal desse pacote do ggPubr é que a gente pode adicionar p-valor ou análises estatísticas aqui dentro do gráfico. Então, aqui, nesse primeiro exemplo, né, ele coloca o resultado da nova e o p-valor associado e coloca aqui as diferenças estatísticas de cada um, né, desses, aqui são box plots, né, no caso ele está comparando médias, mas enfim, ele coloca aqui para a gente saber a diferença entre esses grupos de doses que ele está testando. E a mesma coisa que num gráfico de violinos que ele fez, ele consegue adicionar um box plot, que é esse gráfico aqui, dentro de um gráfico de violinos. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá, gente, sobre esses gráficos, não entenderem muito bem o que eles significam, posso explicar também. Mas eu só queria mostrar que ele tem uma função lá, que a gente consegue fazer isso de uma forma bem simples, e, ao mesmo tempo, ele adiciona aqui as análises estatísticas para você colocar lá no seu artigo. Então, você já está passando uma mensagem mais completa nessa figura. E aqui eu coloquei o link, né, se vocês quiserem ver como que faz esses dois gráficos que eu coloquei aqui.
Só que, assim, ele é baseado em ggplot, tá? Esse ggplot, ele utiliza o conceito do ggplot, inclusive ele utiliza o pacote ggplot2 dentro desse pacote, só que ele, diferente do ggplot, que você usa a função ggplot, vai adicionando geomes, né, para cada gráfico. Eu falei para vocês que ia colocar os geomes de cada gráfico, então se você quiser fazer um histograma, você coloca o geome histograma. Densidade, você coloca o geome density. Boxplot, você coloca o geome boxplot. Isso aqui para o pacote ggplot2. Já para o ggplot, você tem uma função para cada tipo desse gráfico. E todas essas funções, elas começam com GG, que é de Grammar of Graphics, depois o tipo de gráfico. Então, histogram, density, boxplot. Então, os nomes são, assim, bem intuitivos, né? É GG e o tipo de gráfico que você quer fazer. Então, por exemplo, a gente fez um scatter plot, então a gente vai usar um GG scatter, tá? É nesse estilo de o nome das funções. Em relação, gente, ao nome das funções lá do ggplot, eu vou mandar para vocês esse resumão aqui, que está disponível lá no RStudio, e ele tem tudo que vocês precisam saber sobre o ggplot2, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês consultem nesse resumão, nesse cheat sheet que eles colocam lá, que tem tudo. Eu, por exemplo, não lembro, várias vezes eu tenho que consultar, porque é muita coisa, então não precisa ficar decorando o nome das funções. Né? Assim, as coisas mais básicas que a gente vai usando com frequência, a gente acaba lembrando. Mas sempre tem uma coisinha ou outra que você não vai lembrar. Então, isso aqui é uma forma fácil de você poder consultar. E também, às vezes, você coloca na internet, às vezes você não sabe fazer alguma coisa, está dando um erro, também é muito fácil de achar. Então, não precisa ficar decorando esses vários nomezinhos. É só entender esse conceito geral que a gente consegue utilizar ele. Eu acho que eu tenho aqui um script com um exemplo de gráfico do ggplot. Eu vou só rodar eles para vocês verem e eu vou mandar um script para vocês poderem fazer esse gráfico, tá? Eu não vou explicar muito em detalhes, porque senão a gente vai demorar muito. Então, olha só, aqui eu utilizei o mesmo dado que a gente fez com o ggplot, e ao invés de utilizar lá o ggplot mais o geome, geome point, eu uso já a função ggscatter. E aí eu coloco aqui os argumentos. A única coisa que tem que tomar cuidado aqui é que lá no ggplot eu não preciso colocar o nome da variável entre aspas, esse aqui precisa. Então, é só isso que eu acho que é a diferença principal. E você vai vendo para cada uma dessas funções, é legal vocês darem uma consultada no help, que ele vai ter todos os argumentos que vocês podem modificar nesse gráfico. Então, esse daqui é um exemplo, a gente consegue adicionar, por exemplo, aqui a correlação, ou R quadrado, se você quiser, você pode mudar isso aqui também, botar ao invés da correlação, colocar o R quadrado, ele já te disse se isso é significativo ou não, ele coloca ali o p-valor. Tá, e eu queria mostrar mais um pacote bônus para vocês hoje, que é o Plotly. Que esse pacote é super legal. Se vocês quiserem dar uma olhada em vários gráficos utilizando esse Plotly com o R, entre nesse site aqui. Ele é super bacana. E o que esse Plotly faz? Deixa eu primeiro passar para cá, vou apagar isso daqui. Vou ativar o pacote Plotly e também o ggplot, que eu vou utilizar ele, Universe. Vou fazer aqui os mesmos dados que a gente utilizou anteriormente. Vou fazer o mesmo gráfico que a gente fez antes. Esse daqui, certo? A gente fez esse gráfico mesmo, com o ggplot, né? O geome point, a mesma coisa. E aí, para que serve o Plotly? O Plotly, ele serve para gerar gráficos interativos. Então, aqui, ó, é uma figura, né, estático. Eu não consigo ampliar, não consigo fazer nada disso daqui. Ele é dessa forma, eu posso imprimir e vai ficar assim. O Plotly, ele consegue fazer com que a gente possa interagir com esse gráfico. E aí, quando a gente usa o ggplot, a função de gerar gráficos interativos é essa aqui, ggplotly. E aí ele vai gerar, ele gera essa figura aqui no viewer, ao contrário dos gráficos normais, né, que vão para o plot, esse daqui vai para o viewer. Deixa eu rodar tudo de novo, para ver se vai.
Olha lá, gerou. Então, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem como que funciona. Ó, vou dar um zoom no viewer. Então, olha só, vocês estão vendo que aqui eu tenho um maisinho, esse xizinho, que se eu colocar ele em cima dos pontos, ele vai me mostrar ó, o que significa aquele ponto, né? Ó, esse ponto aqui é uma árvore que tem o DAP 34,6 e a altura 54,5. Se eu colocar em cima de uma reta dessa que eu plotei, aí ele vai me dar o que estimaria, no caso, né, qual a altura que ele estimaria se tivesse um DAP de 65,6. No caso, seria 44,8 a altura. Né? Se fosse nesse modelo aqui de regressão linear, e se fosse no outro modelo? Então, nesse caso, seria uma outra altura. Então, entendeu? Eu consigo interagir com esse gráfico. E aqui, ó, aqui em cima, tem várias coisinhas que a gente pode mudar para ir mexendo nisso. Por exemplo, esse aqui que já está aqui, eu posso dar um zoom em alguma parte e ele vai aumentar. Eu quero ver melhor aquela... Deixa eu voltar. Eu quero ver melhor essa região aqui, que está muito ponto, né, um em cima do outro. Vou dar um zoom aqui, e aí eu posso até dar um outro zoom aqui e ver um ponto específico que eu estou querendo, né, sei lá, entender melhor. Né? Por exemplo, eu consigo ver que tem um ponto aqui que está a uma altura super alta e um DAP bem pequeno. Então, isso aqui provavelmente é um erro, né? Porque a maior altura da árvore brasileira, com certeza, é 90 e poucos metros. Então, se essa altura aqui estiver certa, a gente descobriu uma nova árvore aí super alta. Então, isso daqui é um erro, ou digitação, enfim. Aí tem que ver, pode ter errado no DAP, pode ter errado na altura, tem que ver. E a gente pode ir explorando isso. Aí aqui tem várias opções. Eu posso fazer o download desse plot como PNG, eu posso dar um zoom, como eu mostrei para vocês. Eu posso também, deixa eu voltar lá, esse daqui é para, esse pan é para eu fazer isso daqui. Ó, eu posso jogar o gráfico para cada lado, selecionar uma caixa, selecionar uma parte, sei lá, meio né, sem formato, aumentar, diminuir. Aqui ele vai voltar lá na escala. Enfim, esse aqui também é muito legal, ó. Essa função aqui, ó, esse negocinho aqui, ele vai me mostrar lá onde que tá isso lá no eixo X e no Y. E aqui, ó, esse daqui ele me mostra só uma coisa, e nesse daqui ele vai me mostrar, ó, as três coisas aqui nesse DAP, ele vai me mostrar qual que seria a altura real, qual que seria a altura estimada por cada um dos métodos. Então, eu acho esse pacote super legal, e uma vez que você aprende a fazer o ggplot lá, esse daqui é só chamar o ggplot e plotar o seu gráfico interativo, fica super maneiro. Inclusive, se você quiser colocar isso na web, é legal que as pessoas conseguem interagir com o gráfico. E aí, gente, eu vou passar um exercício para vocês, que é fazer um gráfico usando os dados de inventário florestal da aula anterior e um desses pacotes que eu mostrei hoje, né, o ggplot2 ou o ggpubr ou plotly, publicar o gráfico de vocês no AppUps. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, eu posso publicar direto esse gráfico que a gente acabou de criar aqui nesse AppUps. Então, vocês vêm aqui, coloca publicar. Vai demorar um pouquinho, que ele está fazendo o upload, né, do gráfico. Quem nunca entrou nesse AppUps, tem que fazer um pequeno cadastro lá, né, você vai colocar seu e-mail, vai criar uma senha, aí você vai colocar esse seu e-mail e sua senha, vai preencher lá uma descrição desse gráfico, dizendo rapidamente, né, o que ele significa. Ele está carregando ainda. Bom, eu acho que vocês estão me ouvindo ainda, né, gente? Eu espero que sim. Então, olha só, ele já abriu aqui, ó, eu vou colocar, esse é meu gráfico do Plotly, não, Plotly New For. Plotly New For, vou falar que esse gráfico foi gerado na aula do Unifor, no minicurso Unifor. New For, e vou dar um nome para ele, Plotly New For. E pronto. E aí ele já vai estar publicado na internet, vocês vão ter esse link aqui, ó,
E aí eu quero que vocês peguem esse link. Tá meio lerda a minha... Aqui por compartilhando minha tela, mas tá um pouco lerdo. Mas, enfim, ele já era para ter aparecido. Tá um pouco lerdo, depois eu abro de novo. Mas vou voltar aqui. Depois que vocês publicarem lá no Pubs, compartilhem o link lá do gráfico que vocês fizeram, nos comentários do vídeo da aula que o pessoal deve colocar lá no YouTube, tá? E aí a gente consegue ver, né, o que cada um fez. Tentem fazer um gráfico diferente, explorem os dados que a gente utilizou, né, na aula passada. E mesmo que vocês façam um gráfico simples, né, tentem fazer como um exercício de praticar o que a gente aprendeu. Porque se não colocar em prática, vocês vão esquecer, não vai aprender de fato. Então tem que pegar e fazer. E para finalizar, gente, eu falei na primeira aula, né, que o R é o relacionamento, e aí não teria um dia mais propício para a gente acabar o nosso mini curso, né, no Dia dos Namorados, dia perfeito para acabar um curso de R. Então, é isso. Queria agradecer a todos vocês por terem participado. Vou abrir para dúvidas agora, se vocês quiserem fazer uma pergunta. Se vocês tiverem, gente, algum feedback, tiverem dúvidas, mandem aí para esse e-mail, entrem em contato comigo que eu respondo vocês. E que eu coloquei umas referências também legais de livros, algumas coisas extras e o gráfico que eu fiz lá no Plotly, para vocês verem. E espero ver o gráfico de vocês também lá nos comentários. Olha lá, agora veio, ó. Já está na web, você já pega esse link aqui, vocês já podem ver esse gráfico que a gente fez. Então é isso, gente. Deixa eu ver, vocês têm alguma pergunta? Ah, alguém já tinha botado um loop lá, que eu não vi no chat, eu não vi quando, né, quando eu estava fazendo, no for loop. Legal. Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que a Natália fez uma pergunta no chat. Ah, deixa eu ver aqui. Tem uma dúvida, tem uma função para equação da linha de tendência gerada. Tem, por exemplo, tem essas funções mesmo que ele usa lá para gerar. Ele puxa essa função lá no ggplot. Então, por exemplo, na regressão linear, a função é LM. É exatamente o nome que está lá. E na outra é Lewis, se eu não me engano. Acho que é Lewis também. É exatamente o nome lá. É uma função que já existe. Você pode dar uma olhada aqui no help. Ó, a função de regressão linear. É LM. Aí, ó, fit in linea modus. E você coloca a fórmula e tudo mais. É essa a função que ele usa lá para plotar o... Respondi, Natália? Ah, legal. Qualquer coisa é só falar. Eu quero ver agora o gráfico de vocês. E quero ver coisas diferentes aí. Eu vou mandar para vocês os scripts para ajudar vocês a fazerem. Tem vários outros exemplos que eu não mostrei aqui, que talvez possa ajudar. Mas dá para fazer um montão de coisa com aquele dado lá, inclusive com as AGB, né, a massa que a gente calculou na quarta, né, vocês podem utilizar aqueles valores de biomassa e plotar aquilo lá para ver o que aparece. E aí, gente? O que vocês acharam? Gostaram dos pacotes? Vamos fazer vários gráficos, publicar vários artigos.
Legal. Então é isso aí, galera. Vamos praticar, vamos usar o R. Oi, Letícia. Oi, eu cheguei um pouco mais tarde, tive um imprevisto, mas também, nossa, foi muito bom o curso, agradeço muito sua disponibilidade por ter preparado todo esse material e esse tempo de ensinar a gente, muito obrigada mesmo, foi muito bom, foi muito positivo. Então, a gente terminou, né, hoje mais um mini curso, então já temos o material do mini curso de escrita científica no YouTube, agora a gente vai ter também todo esse material da análise de dados no YouTube também, então sempre disponível para quando tiver alguma dúvida ou quiser relembrar alguma coisa, vai estar sempre lá, até lembrar vocês de entrar sempre, deixar o like lá, se inscrever no canal do New4 para ter uma visibilidade maior e chegar também nas pessoas que precisam desse conteúdo também e não tem esse acesso, então essa é uma ferramenta excelente. E sobre o treinamento, agora a nossa próxima etapa são as discussões de artigo, né? Então eu mandei no e-mail de todos, mas se alguém não recebeu, por favor, me avise. A programação, então, das discussões de artigo que vão começar na próxima quarta-feira. Então, até o final de junho, toda quarta e segunda, a gente vai ter discussão de algum artigo. São 4 no total, até o final desse mês. E, então, tá tudo no e-mail. Mas se alguém não recebeu, por favor, já fala que eu já mando também. E também, na segunda-feira, às 15 horas, a gente vai ter uma reunião. Ela é mais direcionada para o pessoal do Lastrop, mas se alguém quiser participar também pode falar comigo, que é com a Marina Duarte, sobre os termos usados em restauração ecológica. Então, se alguém quiser participar dessa reunião também, é mais informal, é em forma de conversa, assim, não é uma palestra, mas vai ser bem legal. Então, para o pessoal do Lastrop e do LERF, fica também mais uma atividade. Eu acho que é isso. Os certificados eu vou mandar um e-mail perguntando quem tem esse interesse dos certificados em breve, e aí a gente vai emitir os certificados dos minicursos e também da discussão de artigo, né? Quem participar na atividade vai ter esse certificado. Oi. O certificado vai ser um só ou vai ser, por exemplo, para o minicurso, vai ser só para esse minicurso ou vai ser geralzão? Vai ser um para o seu minicurso, um para escrita científica e outro para discussão de artigos. Ah, legal. Eu estou sugerindo, aí fica a critério de vocês, mas quem sabe colocar, para quem quiser ganhar o certificado, ter como mínimo colocar o gráfico lá para incentivar o pessoal a fazer, a praticar. Eu acho uma boa, sim. A gente pode conversar melhor, mas eu acho excelente, assim, ter esse condicional, né? Porque a gente é assim, né? Se não tem um prazo, a gente vai deixando para depois. Aí vai ficando, até precisar mesmo. Sim, eu acho que talvez seja um incentivo para o pessoal, pelo menos para fazer um gráfico. Se vocês fizerem um gráfico, talvez vocês se animem a usar mais depois. Sim. Sim, a gente pode ir conversando, eu vou mandando essas informações, porque acho que bastante gente já saiu também. Legal, mando por e-mail tudo explicadinho e escrito, mas é uma excelente, eu acho que faz sentido, todo sentido, sim. Até porque o número de horas que a gente vai colocar no certificado é maior do que, para os participantes, né? É maior do que o tempo do curso, né? A gente vai considerar também os exercícios. Então, eu acho super interessante ter um a mais, assim, para a gente emitir-los. Mas legal. Boa, Catarine. Então fica essa sugestão aí. Se alguém tiver alguma dúvida, então, não estiver recebendo os e-mails, pode me falar, tá, pessoal? Tem meu e-mail aqui, vou deixar.
Acho que todo mundo tem, mas qualquer coisa... Aqui. Um bom final de semana para todo mundo. Muito obrigada de novo, Caterine, foi excelente. Obrigada a vocês por ficarem até terça-feira aí falando sobre ela. Até mais. Legal, gente. Qualquer coisa pode entrar em contato também. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau. Tá.